Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024, vamos para a 22ª parte do livro Conspiração Gênesis 6. Se você não pegou do começo, então volta lá, porque vale a pena. Então tem bastante material aí, 22 episódios já, né, contando com esse. Mas já estamos nos dirigindo para o final aí, então vale a pena você acompanhar desde o começo. Antes da gente começar, vou lembrar vocês dos quadrinhos, né? Não esqueçam, entre em contato aqui, os links estão embaixo na caixa de descrição da página do Aurora HQ no Facebook, do meu Instagram e do site também, felipefolgoso.com, onde vocês podem adquirir os 7 quadrinhos, todos os roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei, né? Então você vai se divertir com o Lambo, que é para todas as idades, tem a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, falando sobre, né, tudo isso que a gente está enfrentando hoje de tecnologia, nova ordem mundial, sociedades secretas. Um outro dia sobre o que os jovens têm que lidar nas universidades, como droga, sexo, doutrinação política. Um romance incrível, Knock Me Out, com superação, né? A gente acabou aí de ver os Jogos Olímpicos, mas, né, sem a lacração. E o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico sobre a falsa fé contra a verdadeira fé, eletrizante. Então, todo esse material você adquire diretamente comigo, não é pela Amazon, não é pelo Mercado Livre, não. Os links estão aqui embaixo na caixa de descrição, então é só clicar e entrar em contato, tá bom? E eu envio para vocês, para todo o Brasil, outros países também. Tem também os links do Odyssey, que é a plataforma alternativa ao YouTube aqui embaixo, e também do Subscribestar para quem quiser se tornar apoiador do canal. Muito obrigado a todo mundo que apoia. Então vamos começar, pessoal. Vamos retomar aqui. Então, fechando aqui, né, esse capítulo, ele fala assim, bem como as fraternidades secretas, né, né, que conspiravam e conspiram ainda para trazer a nova ordem mundial, estavam ativas 300 anos atrás, elas continuam ativas nos dias de hoje, né? O Winston Churchill uma vez disse que o Illuminati, o Karl Marx e a Revolução Comunista de 1917, eles eram né, faziam um propósito conjunto para instituir a nova ordem mundial. E o autor fala, e o Churchill ele tinha essa informação porque ele também, né, ele era um maçom, né? Não só um maçom, ele era um druida, né, celta, enfim. Então, ele fecha aqui, né, dizendo que assim que os globalistas, né, eles não só estão envoltos em uma falsa tolerância religiosa, né, mas eles promovem um secularismo, né. Eles trabalham exatamente para discriminar né, o cristianismo principalmente, e são devotados em trazer rebelião e genocídio. Então, vamos aqui para o capítulo 70, onde ele fala assim, dentro da maçonaria, né? Ele começa com um versículo de Levítico 5, capítulo 5, versículo 4, diz assim, se a pessoa, vamos dizer, de forma tola, né, fizer qualquer juramento, sendo ele bom ou mal, se ela de forma, vamos dizer, de forma irresponsável fez esse juramento, né, mesmo sem saber, ela se torna culpada, né? Então a palavra fala que a gente não deve jurar por nada, né, porque a gente não tem autoridade sobre nada, né, nem sobre a nossa cabeça, nem sobre o céu, né? Juro por Deus, isso é um pecado grave, né? Mas enfim, acho que ele abre isso aqui exatamente para falar que na maçonaria, desde o início, você tem que fazer uma série de juramentos, né, de rituais, de comprometimentos espirituais, né? Então, ele fala assim, será que a maçonaria realmente faz parte, né, da religião primordial do mundo pré-diluviano, né, instituído por Enoque, não Enoque, né, que foi arrebatado por Deus, o outro Enoque que era mau, né? Então o Albert Pike ele atribui a maçonaria moderna a sendo idêntica aos mistérios antigos,
né, ele declara que a maçonaria é sucessora desse misticismo antigo, né? Então, um trecho tirado da New Age Magazine, né, magazine da Nova Era, escrito pelo Harold J. Bolin, ele declara que a doutrina secreta da maçonaria flui, né, através dos seus símbolos, de uma fonte antiga, né, de uma árvore antiga e de uma ordem exaltada, diretamente vindo dos dionisíacos, né? Então a gente acabou de ver, né, eu já citei a Olimpíada, né? No começo da Olimpíada teve ali um ritual, né, onde, segundo os próprios organizadores, era uma homenagem a Dionísios, né? Então tá tudo conectado, né, pessoal? Então o grego Dionísio, né, é indistinguível da deidade romana Bacchus, né? Ou de Tamuz, né, dos persas, ou de Osíris dos egípcios. Então só é a mesma entidade com nomes diferentes, né? Então houve uma conferência em Paris de filatelia, né? Filatelia, para quem não sabe, é coleção de selo, né? Em 1857, onde maçons famosos ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, participaram e eles declararam a sua filiação, né, à ciência maçônica. Olha só como interessante, eles chamam de ciência, né, porque, de novo, tem uma tecnologia espiritual nos rituais, pessoal, né? No sentido que a magia, ela espera, no sentido assim, se a gente fizer o ritual dessa forma, igual se um cientista fizer, né, uma análise de com uma sequência de ações, eles acham que eles vão ter um resultado. Por isso que magia e ciência, né, é muito intercambiável, porque, segundo eles, assim, a gente não está dependendo de uma deidade, apesar de os rituais serem sempre feitos em direção a uma falsa deidade, né? Mas é no sentido assim, a gente vai conseguir controlar a natureza se a gente seguir, né, uma série de passos, né? Então é como se fosse um método, né? Aplicando um método. No caso, a ciência diz que é um método científico e a magia é um método esotérico, mas não deixa de ser um método, né? Uma sequência, né, de passos assim, né, mesmo numa ritualística, tem que obedecer uma série de, seja encantamento, seja, né, símbolos, fazer símbolos, enfim, tem tudo uma ordem. Então é semelhante à ciência nesse sentido, né? Então não deixa de ser uma tecnologia, né? Então ele continua aqui, 2 anos após, né, essa convenção, né, os adeptos eles concluíram que a maçonaria era a religião original que foi dada ao longo do tempo através do rei Arthur, dos gnósticos, da escola de Alexandria, dos templários, de Pitágoras, de Platão. Aí eles colocam Jesus Cristo no meio, né? Os apóstolos, enfim, Ormuz, os egípcios, beneditinos, Rosacruzes, zoroastrianistas, enfim, e aqui Hermes Trismegisto, Porfírios, Próclus, né, a classe sacerdotal da Índia, os gauleses, os hebreus, os essênios e os magos persas. Olha a salada de fruta, né, pessoal? Olha a mistureba, né? E o problema é isso, esse proto-ecumenismo já, né? Isso em 1785, é que eles colocam Jesus no meio, né? Então, da mesma forma como os teosofistas falam, não, Jesus é um mestre ascensionado, como Buda, como Krishna, como Saint Germain. Não, Jesus é Deus, pessoal, né? Ele não tem como você querer botar, porque aí, né? E olha só a armadilha, aí o cristão fala, não tem nada a ver, né? A Bíblia e Deus com isso. E aí eles falam, não, mas você que é radical, porque você não quer fazer parte, né? Olha só, nós estamos tentando incluir todo mundo, né? E eles continuam, né? Então as lendas maçônicas acreditam que a maçonaria, ela deriva de Babel, desde a Torre de Babel de Nimrod e até antes, que é o mundo pré-diluviano, Atlântida e tal, né? Então em 1754, essa conexão ela foi, vamos dizer,
reforçada num livro best-seller da época chamada A Maçonaria Examinada, que concluía que os rituais da maçonaria eles foram usados, inclusive na construção da Torre de Babel, por Nimrod, né? O autor fala, nós sabemos que Hermes ele saiu do Egito, né, enquanto Nimrod permaneceu na Babilônia. E uma entidade, né, dos mistérios do mundo pós-diluviano se separou em né, em duas seitas, vamos dizer assim. Então, Nimrod, né, ele constituiu o que nós conhecemos historicamente, né, como sendo o Egito reformado, né, debaixo da grande fraternidade branca, né, o que eles chamam. E uma dualidade de deidades, né, era Ishtar e Inanna, Tammuz e Utu, né, dos babilônios, e Ísis e Osíris dos egípcios, né? Então, essa dupla, vamos dizer, de consortes, né? Então, Ishtar e Inanna na Babilônia, né, e que tinham o seu filho Hormuz, e Ísis e Osíris no Egito, que tinham o filho Horus, né? Mas, na verdade, as mesmas entidades com nomes diferentes, né? E depois eles inclusive comparavam essa, vamos dizer, como se fosse uma trindade análoga à trindade cristã de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? O que obviamente não tem nada a ver, mas os gnósticos, né, e os Rosacruzes, os maçons levantam essa bandeira, né? Então, por causa da obsessão maçônica com as suas origens, né, e as suas origens que, vamos dizer, partiriam dos mistérios egípcios, nós vamos focar, aqui o autor falando, né, nós vamos focar um pouco no panteão egípcio. Então o panteão egípcio está centrado no polo masculino Osíris, no polo feminino Ísis e na junção dos dois, que seria Horus, o filho deles, né? Então, isso é celebrado como se fosse uma trindade maçônica, né? Ísis seria a viúva, né, que o deus Mau Sete transformou ela em viúva, né? Então ele matou Osíris, né? Então Horus ele nasce após a morte de Osíris, quando Osíris é ressurreto, né? E ele procria com Ísis. Então o autor fala de uma forma vulgar, né, já criando uma imitação da doutrina cristã do nascimento virginal e imaculado, né. Então, de acordo com o autor Richard Nunn, a palavra pirâmide é traduzida como luz gloriosa, né, do Egito antigo, né, no Egito falado na época, né. Então, essa tradução é conectada com a alegoria do Sol e da luz vindo da pirâmide, e Osíris sendo o Deus Sol, né? E isso os maçons também continuam, né? Que na verdade tudo liga com o quê? Com Lúcifer, né? Que seria o portador da luz, né? Então, de forma bem simples, o autor fala, né, o olho que tudo vê, né, que a gente vê representado na nota do dólar, literalmente representa Osíris como sendo um deus onipotente, enquanto a pirâmide representa a gloriosa luz, né, de Osíris, que você tem que ascender os graus, né, até ter a revelação, né? Então é esse que é basicamente o processo maçônico até chegar ao grau 33, né? Então, e essa luz de Osíris, ela representa tanto o Sol também como a iluminação, né? Então todo o conceito de iluminismo, Illuminati, tudo vem do mesmo lugar, né? Então que você seria iluminado pela luz de Lúcifer, ao invés do que a Bíblia diz, né, que Jesus, né, é a luz do mundo, né? E dessa forma também são as escolas de mistério da Índia, da Pérsia, da Grécia, né? Elas também têm no seu centro a mitologia do deus Sol, né? Então,
o Sol sendo universalmente celebrado como um símbolo da criação. E a gente lê que a Bíblia, diferente disso, fala que não. O Sol é um luminar que foi criado por Deus, né? O Sol, a Lua e as estrelas, que a gente não deve adorar a criação, mas sim o Criador que criou essas coisas, né? Então, eu continuo aqui, o Sol ou a luz, né, como sendo, porque enfim, a luz emana do Sol, né, mas ele está enraizado, profundamente enraizado, e é de uma importância crítica para todas as organizações místicas, né, porque a luz sempre, de forma figurativa, representa conhecimento ou iluminação, que todas essas organizações, elas dizem, vamos dizer, esconder no seu centro, né? Elas dizem serem as mantenedoras, né, desse conhecimento. Então, de forma similar, a luz é alegórica, né, na doutrina da maçonaria. Então, para os maçons iniciados, né, como em todas as outras religiões pagãs, eles são conduzidos num caminho, né? Olha só, também imitando, né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eles falam, não, então tem o caminho maçônico da iluminação, né? Através da gnose, né? Do conhecimento, que você vai ter que, né? Que ele fala, os ingênuos, né? São chamados a perseguir, né? Em vários níveis, em vários graus, né, em vários testes iniciatórios. Né? Então, para o maçom, quando ele entra lá e fala, agora você vai percorrer um caminho, né, da iluminação, um caminho da gnose, né, através de vários graus, né, você vai ser introduzido, iniciado em vários graus. Né? Então, o autor continua, né, as três grandes luzes da maçonaria são, né, o Sol, Osíris, a Lua, que representa Ísis, e Mercúrio, que representa Horus. Tá? Eles são os detentores de um grande conhecimento ou da iluminação que é provido por eles através do Criador, do arquiteto do universo, né? Que eles buscam conhecer através, né, de novo, desse caminho na pirâmide, né? A pirâmide representando esse caminho de ascensão, né? Até chegar no final, que é o que? É a apoteose, onde o homem basicamente vira Deus. Né? O homem, né, tem o seu processo de apoteótico. Né? Então, os maçons acreditam, né, que ao serem membros, né, eles se transformam filhos da luz. Né? O autor aqui fala, de fato, né, Alford, que ele está citando um outro autor, ele diz que o nome maçonaria, né, que em inglês é Freemasonry, é variante, né, de um conceito egípcio do Fre, que quer dizer sol. A palavra, né, em inglês é Phre, mas ele está falando que isso deriva do egípcio, né? Então seria Fre, que é sol, e Mas significando filho. Então, combinado seria filho da luz. Né? Então, o maçom, ele seria filho da luz. Né? Outra frase, né, que também é muito, vamos dizer, cara, né? Cara no sentido de preservada e né, tem muito, quase que adorada pelos maçons, né? É a tal da Anno Lucis, né? Que significa o calendário sagrado deles. Né? Então, Anno Lucis é traduzido como o ano da luz, né? Que alguns acreditam que começou no ano 4000 a.C. Né? E o autor Richard Nunes, ele escreve que o Anno Lucis é uma data lendária, né? Que né, tem um memorial, né, a respeito dessa data na maçonaria, que novamente por volta de 4000 a.C. Né? E essa data coincidiria, né, com a vida de Caim, né? que seria o pai das 7 ciências sagradas corrompidas. Né? Na verdade, Deus cria tudo, cria a matemática, a aritmética, a música e tudo, mas eles o quê? Né? Corrompem, né? Pervertem. Então,
Mais importante do que isso, o tal do Annus Lucis, né, é a data do ano zero para a maçonaria, né? O ano onde Deus teria expulsado Lúcifer dos céus, segundo um outro autor chamado Epperson, né? E esse ano quando Satã engana Adão e Eva. Então os maçons abreviaram essa frase Annus Lucis só para, né, esqueci agora, mas enfim, de AL, né, que exatamente significa isso, né, o ano da luz. A sigla, desculpa, né, a sigla, AL. Então ninguém tem uma explicação satisfatória por que a maçonaria, né, preservou essa data como sendo o ano 4000, né, com exceção dessa lenda da expulsão de Satanás dos céus, né? Mas uma conexão um pouco mais concreta seria, de acordo com o Richard Nunn, né, que a grande pirâmide de Khufu, né, inclusive as pirâmides lá de Quéops, né, de todo que eu tive lá, presente inclusive vi, elas eram cobertas com limestone, né, com pedra sabão branca polida, né, e no topo tinha um ápice de ouro. Então essa pirâmide que a gente vê hoje em dia completamente, né, só de pedras, assim, não corresponde ao que as pirâmides eram antigamente. Então elas literalmente refletiam o sol, né? Então era imagina ela completamente, né, coberta assim né, de uma pedra lustrosa branca, né, e no topo, né, um ápice de ouro. Elas refletiam o sol mesmo, né? Você via a luz de longe das pirâmides. Né, segundo o próprio autor, elas seria um memorial, vamos dizer, para o banimento de Lúcifer, né? Basicamente a transformação de Lúcifer em Satã, né? Então a maçonaria nada mais é do que uma fraternidade dentro de uma fraternidade, né? Porque eles têm vários níveis, né? Então é um enigma enrolado num outro enigma, né? Assim que o autor coloca aqui, utilizando uma organização exterior desenhada para o que? Esconder uma irmandade interna, né? Chamada, né, de os eleitos ou os adeptos, né? Então essa fraternidade exterior, que inclui os níveis mais baixos de iniciação, né, é a parte visível, né, que é a parte que procura promover, né, o networking, as causas, né, assistenciais, mas a fraternidade interna, né, é a tal da irmandade arcana, né, da serpente dedicada aos mistérios esotéricos, né, do Egito Antigo e mais anterior do que isso, na verdade, né, no mundo pré-diluviano, né, da Atlante e tal, né? Então, os membros, né, dos graus mais baixos, eles não são ensinados os segredos mais ocultos, né, dos altos graus. Somente os adeptos compreendem a conotação real, né, dos símbolos, de acordo com Albert Pike, né? Inclusive já li trechos para vocês aqui do livro do Albert Pike, né, o Morais e Dogmas, onde ele fala claramente, né, a gente, de forma proposital, a gente engana os neófitos, né, que são a loja azul, né, o Blue Lodge, né, do rito escocês, são os primeiros graus, né? Então, segundo aqui, né, o próprio autor fala, né, eles dão falsas interpretações dos símbolos e dos códigos, reservando, né, a tradução real e autêntica, né, somente para os adeptos e para outros príncipes da maçonaria, né? Dessa forma, a maçonaria opera, né, livre de qualquer medo de sedição, né, no sentido assim, se alguém sair da maçonaria, ele vai ter um conhecimento limitado, né? Porque é difícil, né, alguém em grau 33 querer sair, né? Então,
A ordem maçônica, no fundo, ela só pode ser descrita como uma ordem oculta. Na verdade, não é social, não é de networking, não, é uma ordem oculta. Então, o dicionário Webster, ele define oculto como algo escondido, além do alcance dos sentidos, misterioso, mágico, supernatural, enquanto define ocultismo como a doutrina ou o estudo das coisas escondidas e misteriosas. E o último, o termo é teosófico, da onde a Madame Blavatsky tirou o nome para teosofia, que é outra escola também mais recente, de mistérios e tal. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Enquanto as ciências ocultas são alquimia, astrologia, mágica, etc. E daí o autor fala que, eu não consigo pensar em nenhuma definição melhor para a maçonaria do que uma organização que exatamente esconde o seu propósito e esconde uma série de segredos. É um movimento esotérico focado no misticismo, é um movimento teosófico, que oculta as 7 ciências corrompidas, como já falou. Então, a maçonaria é inegavelmente mergulhada na teosofia. Depois a Madame Blavatsky exatamente pegou isso e, vamos dizer, popularizou através dos livros dela, criando um novo movimento mais recente, da virada do século XIX do século XIX para o século XX. Então o autor continua aqui. Alice Bale, que foi discípula da Madame Blavatsky e uma renomada líder no movimento Nova Era, descreve a maçonaria como sendo muito mais uma organização muito mais ocultista do que muitas pessoas realizam, realizam em inglês, realize, muito mais do que as pessoas entendem. É uma escola furtiva de treinamento para ocultistas, e ela fala de um treinamento avançado. E ela diz que os 3 canais principais que estão preparando para a chegada da nova era seria a Igreja Católica, a maçonaria, e a educação segundo os modelos da ONU, da Unesco. Afinal de contas, a Alice Bale, ela coordenava a Lucis Trust, que foi a organização fundada pela Madame Blavatsky, que era uma editora, Lucifer Trust, que depois mudaram o nome para não ficar tão óbvio, e desde a instituição da ONU em 1948, a Lucis Trust faz parte da ONU, em qualquer escritório da ONU, eu já falei isso aqui, mas é bom repetir. Então, olha como a LSB fala que essas 3 organizações que estão, vamos dizer, são as principais responsáveis pela instauração, por trazer a nova ordem mundial. Então, na busca de um governo mundial, os maçons eles mantêm como uma chave sagrada para a sua doutrina utópica a noção de destruir tanto o direito à propriedade privada quanto o direito de adorar o verdadeiro Deus, o Deus bíblico. Portanto, o endgame da maçonaria, o jogo final da maçonaria é, vamos dizer, evitar com que um governo baseado na proteção dos direitos do homem, realmente os direitos instaurados por Deus, o direito à vida, o direito à liberdade, à prosperidade. A maçonaria ela busca, vamos dizer, promover uma falsa igualdade através da ideia, das ideias comunistas, já como Revolução Francesa, de igualité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade, enfim. Mas tudo isso é o quê? É só para enganar, porque é contra a propriedade, contra a herança, contra ir e vir, contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de empreender e, no fundo, até de procriar, pessoal? No fundo,
que eles querem também é conseguir controlar, inclusive, quem tem direito a procriar ou não, né? E ele fala, bom, isso aqui tá sendo propagado através do progressismo socialista, com uma roupagem mais social, uma roupagem mais política, né? Mas a origem é oculta, né? A origem é exatamente contra as liberdades dadas por Deus, né? Então, quando a gente lê na Bíblia, né, que Deus fala, né, crescer e multiplicar-vos, eles falam ao contrário, né? Não, né? É tudo limitado, consumo limitado, né? Quando Deus fala, não, a herança é um atributo divino, né? Eles falam, não, a herança vai ser controlada pelo Estado, né? Então, o governo mundial vindouro, né, ele será caracterizado por somente tolerar a futura religião babilônica, né? A futura religião prostituta, como a gente lê no livro de Apocalipse, né, que fala que seria uma meretriz, né, a falsa religião, porque a Bíblia faz essa analogia como a igreja sendo a noiva, né, de Cristo, a verdadeira religião, e você tem a prostituta, que é a religião, né, babilônica, né, que é essa mistureba ecumênica aí que eles estão promovendo, né, e a gente acabou de ver a promoção toda durante esses Jogos Olímpicos, né. Então, o autor continua, não será baseado nos verdadeiros direitos do indivíduo, mas serão direitos coletivos, né, coletivistas, desenhados, né, definidos por essa religião prostituta, né, e ninguém terá direito a nada, né, a ter propriedade, né, tudo será, por eles, de todos, né, é o que eles vão vender isso. Mas na verdade não vai ser de ninguém, vai ser deles, né? Vai ser só do Estado. Então, essa utopia, né, da nova ordem mundial que está sendo instituída, né, para eles é indispensável para a convergência harmônica, né, da centelha divina, para coletar a centelha divina, que é a centelha divina elemental, para fazer a ascensão a divindade, né, daqueles escolhidos como sendo os descendentes dos nefilins. Então, essa salvação coletiva é o propósito final da teologia da libertação. Salvação coletiva para eles, né, no sentido, não, a gente vai instituir um governo, né, mundial, onde, através de imposição forçada, a gente vai se salvar coletivamente, né? Pessoal, salvação é individual e é através de confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, né? Não é tudo isso de novo, né? A única palavra é mentira, literalmente, né? O diabo, ele é o pai da mentira, a Bíblia diz, né? Então, o autor continua, bom, esses conceitos, claro, né, eles estão dentro, né, do coração da doutrina globalista, né, porque todas elas são socialistas né, na natureza, né, no seu cerne, mas eles têm um approach capitalista nos negócios, né, no sentido de promover vamos dizer, uma oligarquia, né, progressivamente conduzir a sociedade, né, e o mercado para uma oligarquia. Então a gente viu muito isso durante, né, a pandemia, o que quebrar os negócios individuais, né, quebrar o mom and pop shop, como fala em inglês, né, tipo a lojinha, né, um pequeno restaurante, tudo que um empreendedor, um pequeno empreendedor fez, o quê? Para quebrar isso e você aglomerar nas grandes, né, nos grandes negócios, né, nos Walmarts da vida, aí, né, nos conglomerados. Por quê? Porque você aumenta o controle, você tira a capacidade das pessoas, né, gerar renda, e você acaba acumulando isso, né, nessas grandes corporações que estão ligadas com eles, né? Estão ligados com, no fundo, quando você vai ver os acionistas, né, tudo pertence a BlackRock, né, pertence aos grandes fundos e pertence a eles.
Por quê? Porque isso é a forma como eles vão conseguir controlar as pessoas, né? Você tira a forma das pessoas terem, né, como produzir e gerar a sua própria riqueza, né, e serem independentes. Então é um caminho de você tentar já instituir aquilo que a gente lê em Apocalipse 3 também, que no final vai estar conectado com a marca da besta, está conectado com, né, assistência social, com a renda básica universal e tudo isso, né? Então, ele continua aqui, né? Então esse approach, né, vamos dizer, essa mentalidade, né, essa metodologia também que parece ser no final capitalista, na verdade é só limitado a essas oligarquias progressistas, né, onde os ricos e poderosos adeptos da maçonaria Illuminati, né, que acreditam que o monoteísmo deve ser o primeiro a ser proibido, né, e por lei ser proibido, né, eles, né, vão trazer a nova ordem junto com a nova era, né? Então está conectado a questão da nova ordem mundial com a nova era, né? Porque vai trazer esse socialismo místico, né? Porque quando eu já li para você o livro aqui do Hegel, né? A ligação do Marx com o Hegel, tudo isso está baseado em ocultismo, né? E está ligado ao que ele fala, né? O sonho do Francis Bacon, né? Que era maçom, né? Que era Rosa Cruz, de o quê? De criar, né? Uma classe, uma elite poderosa, né? Que vai controlar o mundo, né? Então, esses progressistas globalistas, né? Eles vão sedar, né, as massas com, né, as ideias todas do progressismo, né? E a gente já está vendo isso nas novas gerações cada vez mais doutrinadas, né? Que vão, aí eu que vou incluir aqui, vão adorar a sua própria escravidão, né? Como o Bertrand Russell, né, e o Aldous Huxley, socialistas fabianos, já falavam, essa será a revolução final, né? Então o autor continua aqui, o socialismo progressivo ele irá emergir, né, do capitalismo, né? Como o Marx falava, não, então o capitalismo é uma etapa, né, no processo utópico do socialismo, né? Então seria, segundo o Marx, né, o capitalismo, depois do capitalismo o socialismo, depois do socialismo o comunismo, e aí, né, o comunismo final seria né, na verdade todo mundo morto, quase todo mundo, só a elite, né? Então ele fala que esse capitalismo controlado pelo Estado é semelhante ao que a gente vê na China, né, nas oligarquias chinesas. E está sendo rapidamente exportado para o Ocidente, numa nova forma, num novo modelo de capitalismo. Então, na verdade, não é, né, o capitalismo liberal né, lá do Edmund Burke, assim, né, do século XVIII, não. É uma, de novo, né, pessoal, é uma síntese, né? De novo, lembra, eles trabalham sempre com oposições, então, o capitalismo, o comunismo, e aí seria uma síntese desse socialismo de mercado, né? Que muitos, inclusive aqui brasileiros, né, defendem, não, o socialismo de mercado, né? Então essa propaganda que ele fala eufemística, né, porque usa de eufemismos, né, ela é premeditada, né, exatamente para o quê? Derrubar empresas, né, e qualquer tipo de empreendimento livre, né, realmente no modelo, né, né, do empreendedorismo liberal, né, do que a gente, né, liberalismo clássico e tal. Então é o que cada vez mais a gente está vendo as empresas sendo adquiridas por grandes conglomerados, né? No fundo é isso, independente da esfera da sociedade, eles vão estar o quê? Englobando, né, pessoal? Vão estar, sabe? Né? É a BlackRock, o Vanguard, por exemplo, comprando em tudo quanto é setor da economia várias empresas. Porque aí você não vai tendo alternativa, né? E isso
tem sido, né, como o autor diz aqui, é o tal do state capitalism, né? Na verdade não é capitalismo, porque é controlado pelo Estado, é como na China, novamente, né? Então, esse capitalismo, né, vamos dizer, subvencionado pelo Estado, e é o que a gente tem visto, né, o partido atual do Brasil querer fazer, né, no Brasil cada vez mais, ele seleciona, vamos dizer, companhias privadas e corporações, né, que são, né, vamos dizer, digeridas, né, por oligarquias, né, e eles então vão também, através do ESG e toda essa baboseira, promover nessa coisa da igualdade segundo o Estado, né? Então, no fundo, é o que? É uma forma do Estado impor, né, em economias liberais o comunismo, né, e acelerar a agenda progressista, né, e acabar com um verdadeiro nacionalismo, né, transformar o nacionalismo num nacionalismo social, ou num nacionalismo socialista. E a gente lembra qual que era o Partido Nacional Socialista, né, da Alemanha, lá né, fundado ali na década de 30 do século passado, né. Então o autor fala assim, considere o seguinte, né, a palavra nação, né, é aceita como uma expressão análoga à palavra Estado, né, mas as pessoas poderiam facilmente considerar ou substituir Estado por nação para formar a palavra, né, a frase capitalismo nacional, né. Então ele cita aqui, né, ele fala o fascismo do Hitler, né, do regime, era totalitário e era o que? Era um capitalismo exatamente patrocinado pelo Estado, né, que fundiu, né, vamos dizer, que começou a controlar, né, a iniciativa privada e criou esse tal do nacionalismo social, né, do socialismo nacionalista, né, a gente pode inverter as palavras como for, mas o resultado é o mesmo, né, e ele fala isso, vamos dizer, causou, né, o que a gente vê, né, historicamente, e vamos dizer, basicamente foi um juramento de derramamento de sangue incontável contra, né, o monoteísmo, e era uma febre, ele fala aqui, inexplicável para o quê? Uma febre de sangue para criar o novo homem, né? Para criar o novo Reich, né? E a gente vê isso que nos caras do Vale do Silício, né? Toda essa mesma mentalidade maçônica, né? Da apoteose, nós vamos ter o transhumanismo, nós vamos ter o pós-humanismo. É a mesma mentalidade daquela época, pessoal, né? Só que lá tinha um elemento racial, né? E aqui essa galera não fala claramente do elemento racial, mas fala que nós temos que deixar, na verdade, o humano para trás, nós temos que ascender ao novo humano através do uso da tecnologia, né? E o autor fala, para mim isso não é coincidência, ele fala, os últimos dias, né, os tempos do fim, serão basicamente um novo regime global nazificado, né? Porque o anticristo vai ser vamos dizer, o ditador final, né? Vai ser o ditador máximo, né? Então todos os outros ditadores ao longo da história são proto-anticristos, né? Eles apontam, mas então não há nada de novo debaixo do sol, segundo, né, a gente lê em Eclesiastes. Então o que a gente já leu e já viu historicamente, isso vai ser, vamos dizer, refeito a 10ª potência, né? Então ele continua falando assim, então, né, esse governo final totalitário do mundo será conduzido por um novo Führer, né, e prometerá, né, um novo milênio utópico, né, que, vamos dizer, será, ele fala aqui, né, será alcançado através do que? De uma nova guerra mundial, de um novo holocausto e no final do apocalipse, né. Então,
estamos aqui no outro capítulo, né? Ele fala o grau 33. Então ele abre com 2 Coríntios 4, versículo 4. Né? Então, o Deus dessa era, né, ele cegou a mente dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Né? Então, é a falsa luz, é a luz de Lúcifer, para cegar eles da luz de Cristo. Né? Então, o autor Epperson, ele descreve a maçonaria como uma religião que se propõe unir Deus e o homem, né? Através de elevar, né, os iniciados a um nível de consciência para que eles possam vislumbrar os trabalhos do grande arquiteto. Né? E aí o autor fala, mas quem é o grande arquiteto? Né? Então, o iniciado, ele aprende que através da ascensão dos níveis, né, do conhecimento sagrado, que é a tal da gnose deles, né, essa disciplina ocultista da razão, né, ele vai atingindo a imortalidade, né, e ele vai ascendendo na pirâmide luciférica da luz gloriosa, e ele vai ser iniciado, até ele ser iniciado no nível 33, né, no grau 33. Então, então a razão, né, ele fala que a razão disciplina o conhecimento, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Essa é a forma que os místicos buscam a imortalidade, que Satanás fez alusão a ela no Jardim do Éden. Né? Então, quando a gente lê Gênesis 3 lá, quando Satanás promete isso para Eva, né, para Adão, olha, comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, assim você vai ganhar imortalidade, você não vai morrer, você vai ser como Deus. É exatamente isso que eles buscam, pessoal. Eles, né, como se não bastasse toda a consequência disso, da queda do homem, né, tudo que os problemas que isso geraram, é exatamente, eles continuam acreditando nisso, pessoal. Né? Então, né, o grau 33, ele acredita de todo o coração, né, nesse mistério. Né? Então, eles mantêm, né, não, a doutrina da reencarnação, né, para eles, como Osíris, né, ele reencarnou, né, eles também vão reencarnar. Né? Então, o grau 33 é o nível mais alto do rito escocês e e tem o, vamos dizer, o santo dos santos no templo maçônico, né? Comprometido, né, a esse processo místico. Né? Então, o grau 33 é fechado somente para o círculo da loja da serpente, né? Onde o verdadeiro poder da maçonaria é centrado. Né? Então, ele fala que o grau 33, ele também está presente lá em Washington, D.C. Né? Você tem o templo lá do maçônico em Washington, D.C., da mesma forma como você tem o templo, né, lá em Londres, em Paris, enfim, todas as capitais, você tem grandes lojas maçônicas, mas ele fala, então, aqui fazendo um paralelo, tem um outro livro, né, do Tom Horn, que ele fala que exatamente em toda a inauguração de um presidente americano, enquanto está tendo ali inauguração pública, né, que a gente vê na TV, lá no Capitólio e tal, no templo maçônico eles estão fazendo uma cerimônia da ressurreição de Osíris, dentro do templo maçônico, como se eles estivessem consagrando o novo presidente, para que o novo presidente recebesse, vamos dizer, o espírito de Osíris, o espírito de Lúcifer. Não é brincadeira, pessoal, o negócio é sério, né? Bom, então, ele fala que, né, quando o iniciado ele está no grau 32, né, ele tem um teste final, né, onde ele fala que segredos, faithful secrets, né, são dados a ele, né, segredos fidedignos, vamos dizer assim, né, e a eles é dito, né, você ainda não alcançou a luz. Então, né, conforme o iniciado ascende, né, né, na pirâmide da iluminação, no zigurate da iluminação, ele é introduzido primeiro para as alegorias de Osíris, definindo ele como o Deus Sol
E então o iniciado é introduzido ao conceito do grande arquiteto do universo. No começo, né, Deus era o arquiteto que, segundo eles, né, enviou Osíris e Ísis, os aspectos masculino e feminino, vamos dizer assim, né, as polaridades masculina e feminina, para ajudar a humanidade. Então não é nenhuma surpresa que esse grande arquiteto, né, não é o Deus do cristianismo, do judaísmo, né, não é o Deus bíblico, né. Segundo eles, o verdadeiro Deus, né, dos maçons e dos místicos é Lúcifer, né, vamos dizer, seu ícone vamos dizer que esqueci a palavra certa para traduzir, peraí. E o seu ícone, vamos dizer, pagão, né, o seu ícone maldito, né, adorna a nota de $1, que é o olho que tudo vê, da pirâmide não acabada, né. Mas nós podemos, né, mostrar sem nenhuma sombra de dúvida que Lúcifer é o Deus Sol, né, é o olho que tudo vê e é o arquiteto do universo, né. Segundo o autor Desmond Wilson, ele cita aqui, né, essa informação nos é dada, né, que o grau, finalmente, ao chegar no grau 33, é formalmente ensinado a eles que Lúcifer é o arquiteto do universo, né. Então, os maçons ensinam que Osíris é o Deus, né, que é sinônimo de Lúcifer, né. E eles ensinam também que o olho que tudo vê é o olho de Lúcifer, né. E que isso representa o grande arquiteto do universo. E que, né, Lúcifer é chamado do grande arquiteto porque o universo é o seu trabalho mais significante, né. E eles nomeiam, né, o seu deus serpentino um arquiteto porque ele não é um deus criador, né. Porque Lúcifer criou o universo do material existente, como os arquitetos fazem. Então, na verdade, eles não falam que basicamente Lúcifer o que ele usou os materiais que já haviam sido criados, né, e ordenou esses materiais de uma forma arquitetônica, né? Então criou a natureza e, obviamente, pessoal, isso é completamente antibíblico, né? Então eles falam que o universo seria o templo, né? O templo de Lúcifer, né? O seu mais perfeito trabalho de arquitetura. Então, portanto, a gnose, né, que surpreendentemente foi estabelecida pela sociedade, não, que estabeleceu a Royal Society na Inglaterra, né, e o Colégio Invisível, são os primeiros, né, a juntar cientistas dedicados, vamos dizer, a estudar a criação do grande arquiteto do universo. Então a ciência iluminista, no fundo, né, por isso que a gente precisa conhecer a história, pessoal, porque, né, o que você aprende na escola, fala da Royal Society, até hoje, né, é citado a Royal Society como sendo grande, né, nossa, acima de qualquer suspeita, né, quando a Royal Society fala sobre qualquer tema, a gente tem que, né, abaixar o ouvido e tal. Fala, não, que eram ocultistas dedicados ao que, segundo eles, estudar, né, o trabalho do grande arquiteto do universo, que é quem? Que é Lúcifer, né? Então, segundo eles, né, os maçons são meros instrumentos do grande arquiteto, né? Então, o Wilson, né, o Desmond Wilson, lá, ele escreve que o 33º grau da iniciação professa, né, que os adeptos são soldados para essa nova e verdadeira religião, que essa nova e verdadeira religião compreende, finalmente entende que Lúcifer é Deus, né? Então a maçonaria, né, eles detêm essas crenças, né, da mesma forma que os antigos egípcios detinham. Então o outro autor, ele cita o Alan Alford, escreve que o conhecimento críptico, né, que está, vamos dizer, escondido, né, a respeito de quem Lúcifer é, né,
através de, né, de várias vamos dizer, encadernações, vamos dizer assim, né? Isso é uma brincadeira minha aqui, né? De várias interações assim a respeito dessa sociedade, desse conhecimento secreto, das 7 ciências ocultas, né? E dos 3, vamos dizer, conhecimentos finais, né? Que é o que a gente leu aqui, que Osíris é Deus e que Deus é Lúcifer, e que Lúcifer é o grande arquiteto, né? Esses 3 conhecimentos finais que você recebe no grau 33 na verdade, o pináculo, né? O ápice que na verdade é o que a gente está falando aqui, mas eles negam, né? Você vai falar, não, imagina, isso é teoria da conspiração, né? Então ele fala que os iniciados dos altos graus, né, eles mantêm, né, a pureza da doutrina luciférica, né? Então Albert Pike escreveu para o Conselho Supremo, né, de que eles deveriam conhecer Lúcifer como sendo, na verdade, o secreto Deus dos maçons. Então o Pike, né, ele mais tarde escreve que a gloriosa luz que todos os maçons buscam conhecer, né, é exatamente o conhecimento de quem Deus é, né? E de que eles acreditam que Lúcifer é o verdadeiro Deus do universo. Então pronto, pessoal, vamos encerrar o nosso vídeo hoje, falando bastante aqui, né? Mais explícito que isso é impossível, né? Tá bem, né? Eles não, né, no fundo não escondem, né? Quer dizer, então, né? A gente tem que escolher um lado, né? Que lado que você quer estar, né? Porque cada vez isso, o pessoal vai, o que era escondido antigamente está cada vez mais blatant, né? Como eles falam em inglês, está cada vez mais explícito, está cada vez mais sendo promovido na cultura, né? Em eventos, né? Tá cada vez. Por quê? Porque eles querem né, realmente atingir as massas. Óbvio que junto toda a questão, né, das minorias, da diversidade, tudo com um discursinho woke, né? Para o quê? Se você não, no fundo, adorar Lúcifer, né, como sendo o Deus libertador e tal, você vai ser... Agora as pessoas já são canceladas, né, mas no futuro, segundo, né, o livro de Apocalipse, vão ser mortos. Mas pessoal, como Jesus falou, não se preocupe com quem pode fazer mal com o seu corpo, né? Preocupa com quem pode lançar o teu espírito no inferno, né? Tua alma no inferno. Então, o importante é o que? Além de tudo, acima de tudo, é de que lado você está, né? Você confessa Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você está com Deus, ou você está com toda essa agenda, toda essa enganação, né? Que, enfim, que no fundo o inimigo odeia o ser humano, ele não está nem aí para você, né? Ele só quer te levar, te arrastar para o inferno junto com ele, porque ele sabe que ele já está condenado e a única forma que ele acha que ele consegue atacar a Deus é atacar a criação de Deus, né? Atacar o homem e levar o máximo de pessoas possíveis junto com ele para o inferno. Então, né? A gente precisa se posicionar. Então hoje eu quero fazer, né? Sempre faço uma oração, mas eu quero fazer uma oração aqui para, se você ainda não entregou a sua vida e confessou a sua vida a Jesus, né? Para você ter certeza, né, para onde você vai, né, de que você realmente é um com Deus, os teus pecados foram perdoados. A gente precisa fazer isso e o quê? Confessando. Você crê no teu coração e confessa com a sua boca. E é assim que, né, você recebe o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua graça, que hoje eu entendi, Senhor, que eu preciso me arrepender e confessar os meus pecados e me entregar a Ti e receber o Teu Espírito Santo. Então hoje, Senhor, eu Te confesso como o meu único, suficiente Senhor e Salvador. Tu é o meu Deus, Tu é o meu Rei, Pai. Tu é a minha graça, Senhor. Tu é, Pai, o sangue que me lava e me purifica de todo pecado, Senhor. O sangue que Tu derramaste na cruz do Calvário. Então eu peço a Ti hoje, Senhor, perdão. Eu me arrependo, Senhor. Eu confesso que eu preciso do Teu sangue, Pai, para que me lave e me purifique.
e que tu me desse uma nova natureza, uma natureza celestial. Então eu recebo o teu Espírito Santo hoje, Pai. Eu me abro, Pai, para que teu Espírito venha assim, ser entronizado na minha vida, Pai. E eu me entrego a Ti, entrego minha vida a Ti. Eu peço que a partir de hoje tu venha me dirigir, que a Tua vontade seja feita aqui na terra como no céu, na minha vida, Pai. Eu quero Te servir, Senhor, e ser usado para o Teu propósito aqui, Pai. Obrigado pela Tua graça, pela salvação. Eu peço, Senhor, escreva o meu nome no Teu livro da vida, Senhor, e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Hoje, Senhor, eu rejeito, eu quebro, eu anulo qualquer permissão, Senhor, qualquer pacto que eu fiz com as trevas hoje é quebrado, é encerrado, Pai, é anulado, Senhor, na autoridade do Teu nome, Senhor, do nome sobre todo nome, Jesus Cristo. E eu te louvo, Senhor, porque eu te recebo, Espírito Santo, Tu é entronizado na minha vida, Senhor. Eu saio também do controle da minha vida e eu me entrego a Ti, Senhor, para que Tu venha reinar, Senhor. Obrigado, Senhor, que Tu é meu Deus, Pai. Tu é meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, a Bíblia, né, é o nosso documento sobrenatural, legal, que testifica que você o quê? Então foi resgatado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Né? Deus agora te salvou, amém? Da morte eterna. E agora você é uma nova criatura, você passa a ser filho ou filha de Deus. Então compre uma Bíblia, passe a ler, tenha uma disciplina diária de oração, de leitura e busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo. Aqui na Terra, uma igreja bíblica, né, pessoal? Não falsa igreja que prega ideologia de gênero, né, esquerdismo, não. Uma igreja que prega a Bíblia e também cuidado com seitas que negam que Jesus é homem e Deus simultaneamente. Jesus é Deus encarnado. Então, né, infelizmente existem algumas seitas aí que têm aparência de igreja, mas que negam. Então, como é que você vai saber? Quando você, né, for visitar ou até mesmo antes, você de repente conhecer alguém, né, que te convidou para ir, pergunta, fala, olha, o que vocês creem? Qual que é a doutrina? Né? Vocês acreditam que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Se falarem sim, amém, vai conhecer, né? E daí, com certeza, o Espírito Santo vai falar ao coração de vocês se ali é o lugar que vocês devem ficar. Amém? Mas ore, peça a Deus e com certeza Ele vai conduzir vocês. Então é isso, pessoal. Deus abençoe, uma excelente semana. Quinta-feira a gente se vê. Novamente, lembre todo mundo dos quadrinhos, não deixem de entrar em contato. Vale a pena demais, pessoal. Tá um material super divertido, bem feito, que vocês vão gostar de ler. Presentaço, né? Se quiser dar um presente diferente também vale muito a pena e eu envio para vocês com o maior carinho, tá bom? Deus abençoe, a gente se vê em breve. Tchau.